Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos aí mais uma vez, né, às atividades da Semana da Matemática, dentro da Semana do ICE. Agora a gente tem oficina, apresentada aí pela Cristiane, pelo professor William. A oficina deles é Experimentos Mentais, Metodologia Alternativa de Ensino para a Matemática. Bom, o professor William, né, atualmente ele é professor do Departamento de Matemática da UFJF, ele tem licenciatura em Matemática pela Unipac, mestre em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e é doutor em Educação Matemática pela Universidade Anhanguera. A Cristiane, ela é estudante de graduação, é isso mesmo? Em licenciatura, né, em matemática da UFJF. Ela tem, o TCC dela foi com o professor Marco Aurélio. A gente até já ouviu, né, no Comap, uma apresentação de vocês, não foi? Foi bem interessante. Então, eu gostaria muito de agradecer por vocês terem aceitado participar desse evento, e eu espero que todo mundo aproveite bastante. Obrigada, Cristiane, obrigada, William, e eu passo a palavra para vocês. Bom, a gente gostaria de agradecer esse espaço, agradecer vocês, a comissão, por organizar, né, a Semana da Matemática, para a gente poder dividir um pouco esse conhecimento com vocês, né, e aprender também com o conhecimento que vocês vão trazer. É um conhecimento novo, né, até o momento atual, ele já vem pesquisando há alguns anos, mas comparando com algumas outras metodologias que já tem muito mais tempo, os experimentos mentais é até então uma novidade. Então, com a orientação do William, a gente vai realizar essa oficina hoje, Experimentos Mentais, uma metodologia alternativa de ensino para a matemática. Para a gente entender os experimentos, o que são os experimentos, primeiro a gente tem que entender no que os experimentos estão embasados, que teoria, que aporte teórico que a gente pode utilizar para entender os experimentos mentais. Então, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é a semiótica de Peirce. Algumas pessoas falam também Peirce, mas eu vou adotar aqui a pronúncia Peirce. O que é, né? Primeiro, quem que é Peirce? Bom, ele nasceu em 1839, lá em Massachusetts, e ele morreu em 1914, na Pensilvânia. Filho de um eminente cientista, professor de Harvard, né, de matemática, e também pai da semiótica. Juntamente com Saussure, eles são considerados pai da semiótica. Mas aqui a gente vai abordar mais na perspectiva de Peirce. Então tá, falei quem que é Peirce, né? Falei semiótica de Peirce, mas o que é semiótica, né? A semiótica é uma ciência que estuda os signos. E como esses signos se referem aos seus objetos e a outros signos. Tá bom, mas o que é signo, né? Signo é tudo aquilo que representa algo para alguém. Por exemplo, a palavra triângulo. A palavra triângulo representa uma figura plana que tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos. Então, triângulo é um signo, representa alguma coisa para alguém. Um grito também é um signo. O que pode representar? Olha, pode representar que a pessoa está em apuros, está feliz com alguma coisa, está sentindo dor. Outro exemplo, uma foto também é um signo. Por quê? Porque pode representar uma pessoa, um amigo, um familiar. Tá, não ficou muito claro ainda. Tem mais exemplos? Tem. Olha só, vamos supor que você está reunido com seus amigos e aí deu sua hora, você precisa ir embora. Aí você faz esse sinal assim para seus colegas lá.
você faz esse sinal, ele representa alguma coisa para os seus colegas. O que ele representa? Uma despedida, representa que você está indo embora. Então, um gesto como esse, ele é um signo também. Uma biblioteca. Também. Por quê? Porque a biblioteca pode representar o conhecimento para alguém. Então, também é um signo. Um signo interessante, que é um nome. O nome, ele representa alguma coisa para a pessoa que escolheu. A pessoa escolheu aquele nome por algum motivo. Então, por exemplo, o meu nome, Cristiane, a minha mãe escolheu, porque ela disse que achava muito bonito esse nome, e ela queria que combinasse com o nome da minha irmã, que é Viviane. O nome da minha irmã também representou alguma coisa quando ele foi escolhido para os meus pais. O meu pai, ele escolheu porque a Viviane lembra a vida, vai ser uma criança, assim, com muita vida, muito divertida. Foi por isso que ele escolheu. Então, o nome também é um signo, representa alguma coisa para a pessoa que escolheu. Vocês sabem, por exemplo, a pessoa que escolheu o nome de vocês, sejam os pais ou alguma outra pessoa, vocês já se perguntaram para os pais por quê que eles escolheram o nome de vocês? Alguém sabe? Gostaria de falar para a gente? O meu nome é devido à minha bisavó. Ela se chamava Joana. Que isso, olha só. Então, os seus pais escolheram porque representavam que uma pessoa querida, sua bisavó. Interessante. Então, o nome, gente, é um signo também. Então, para Peirce, o signo é uma relação de representação, ou seja, o sinal também é chamado de representando, que é a materialização do signo media a relação entre o objeto, que é o objeto que está sendo representado, e o interpretante. A gente vai passar por cada um deles, o objeto, o sinal e o interpretante, para a gente entender melhor cada um. Então, o primeiro que a gente vai entender é o signo. O signo, como a gente já viu, é tudo que representa algo para alguém. Mas ele não representa o objeto em todos os seus aspectos. Ele lembra alguma coisa, ele traz um tipo de referência. E para uma pessoa reconhecer o signo, aquela representação, ela já precisa ter uma noção sobre o objeto, precisa ter um conhecimento prévio, aquilo tem que significar alguma coisa para ela. Por exemplo, olha só, essa logo aqui. Poucas pessoas conhecem essa logo NHS. Alguém aqui conhece essa representação? Já viu em algum lugar? Ela é bem... Poucas pessoas conhecem mesmo, eu mesmo não conhecia. Cristiane, só para dizer para todos que estão participando que é fundamental que vocês, né, participem conosco, né, talvez respondendo as questões, porque faz parte desse universo, né, de significados que a gente vai tentar produzir neste encontro de hoje. Então, ficaríamos muito felizes se vocês participassem, né, respondendo as questões e tal. Cristiane, vale pesquisar no Google? Pode ser também. Olha, a Mariana falou que ela não conhece. Olha, a Cláudia e o Felipe também não conhece. Eu também não conhecia. Então, essa representação, ela não significa alguma coisa para a gente, porque a gente não tem um conhecimento sobre ela. Ela até poderia significar outra coisa, que a gente vai ver depois. Mas o significado dessa logo é o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Por isso que pouca gente conhece. Então, a gente precisa, para a gente entender o signo, né, essa representação, a gente precisa ter um conhecimento sobre o objeto que está sendo representado. E essa representação, ela pode significar uma coisa para mim, mas pode significar outra coisa para vocês. Tudo depende do contexto.
Então, olha só, alguns exemplos para vocês entenderem melhor esse negócio de contexto. Vamos supor que um estudante aí, de matemática, 6 horas lá na sexta-feira, ele está saindo do curso dele para ir visitar a namorada dele. Aí ele precisa pegar o ônibus para ir embora da faculdade. Vamos supor lá na UFJF, ele sobe lá em cima para pegar o ônibus, o 525, que é o ônibus que deixa os estudantes lá no centro da cidade, e aí o ônibus está lotado, né? Sexta-feira, 6 horas, todos os cursos, a maioria termina esse horário. Ele entra no ônibus, e aí tá aquela muvuca de gente. Chega na casa da namorada dele. Só que quando ele chega lá, a camisa dele tá com uma marca de batom. Tá com uma mancha. Aí a namorada dele vai olhar aquilo lá vai representar uma coisa bem ruim para ela. Aí vai parecer que ele estava traindo ela, uma traição, por exemplo. Então significa uma coisa ruim para a namorada. Agora, veja só. Vamos supor que quando ele pegou o ônibus, lá no ponto final, lá no centro da cidade de fora, um colega dele estava esperando ele lá. E o colega dele já sabe que aquele ônibus é muito lotado. Ele já sabe que toda hora tem alguém esbarrando em alguém. Quando a pessoa, né, que teve a camisa manchada desce do ônibus, o colega dele vê aquela mancha. Aí olha, olha, sua camisa está manchada. Né? Alguém esbarrou em você dentro do ônibus. Então, o que pode representar uma coisa ruim para a namorada, pode representar outra coisa totalmente diferente para outra pessoa. Tudo depende do contexto. Outro exemplo. O palmo, por exemplo. Para algumas pessoas, significa a distância do dedo polegar até o mindinho. E essa medida varia. Se eu medir o meu aqui, vai dar uma coisa. Se vocês medirem na casa de vocês, vai dar outra medida. Para outras pessoas, o palmo é uma unidade de medida inglesa que equivale a 22 centímetros, não varia. Pronto, 22 centímetros é isso aí. Para umas pessoas representa uma coisa, para outras, outra coisa totalmente diferente. Agora, olha só essa figura aqui. Para algumas pessoas, pode representar o módulo de -3, ou seja, a distância desse número até a origem, até o zero. Para outras pessoas, está estudando lá sistema linear, né, por aí, está muito envolvida, né, nessa matéria de geometria analítica, por aí, ela vai olhar determinante de uma matriz de ordem 1, que é igual ao próprio elemento da matriz. A gente vai ter até valores diferentes. Então, como a gente viu que representa algo para uma pessoa, pode representar uma coisa totalmente diferente para outra. A gente tem que olhar sempre o contexto. E o objeto? Olha, o objeto, a gente tem 2 tipos. O objeto é aquele que o signo vai representar, né? E ele pode ser imediato e dinâmico. O que é o objeto imediato? O objeto imediato é tal como o signo representa. O objeto está no signo, se conecta com o objeto com existência, se conecta com o objeto dinâmico. O objeto dinâmico é uma existência, uma realidade. Ficou meio confuso, né? Então, vamos ver alguns exemplos, para ficar mais claro. Olha só, se eu pegar um livro, esse daqui, por exemplo. Esse livro aqui, que eu estou com ele, objeto como existência, objeto dinâmico. Vocês, na casa de vocês, estão vendo uma representação. Vocês estão vendo um objeto imediato. Esse livro aqui é até muito bom. Análise de erros que podemos aprender com os alunos. Bem interessante. Quem puder pode ler. E fazendo uma propaganda aqui, na Semana da Matemática, a gente fez um vídeo falando sobre uma pesquisa também sobre erros.
Então, quem tiver interesse pode assistir o vídeo lá. Outro exemplo, a gente tem aí o objeto imediato e dinâmico. O imediato, por exemplo, seria a foto de um gato, igual a gente está vendo aí. E o dinâmico seria o gato real. Eu não tenho um gato aqui para mostrar para vocês, mas se alguém tiver, pode mostrar. Ele é o objeto imediato, é o objeto dinâmico. Mais um exemplo. A gente tem aqui o desenho de um triângulo. Joana não tem, né, Joana? O gato. Tenho aqui, olha, o desenho de um triângulo. Esse desenho é um objeto imediato. O que seria o objeto... Ah, a Rafaela tem? Ela mostrou? Ainda não. Na palestra, não. Ah, tá. Então tá. Olha aí, gente. O objeto imediato, o desenho do triângulo, e o dinâmico, o que seria? Seria o triângulo geral, que a gente pode caracterizar como a sua existência como equilátero, isósceles, escaleno e assim por diante. Mais um exemplo último. O objeto imediato, olha, essa logo da universidade. E o dinâmico, o que seria? Seria o dinâmico, lembra que é o objeto como existência, né? A existência. Seria, então, a universidade real, a instituição, os prédios. Cristiane, só uma contribuição. O que a Cristiane trouxe é uma coisa bastante importante, né? Por que eu olho para a logo e enxergo o objeto imediato? Porque eu consigo associar automaticamente a logo à própria universidade. Por isso que esta imagem, por exemplo, nela eu encontro efetivamente o objeto. Mas o objeto real, ele existe, porque existe lá o campus com seus prédios, como ela disse, né? Essa é uma relação muito interessante. E principalmente na matemática, porque na matemática a gente acredita que existe um tal triângulo geral que é um objeto dinâmico. Mas só que eu não tenho acesso a ele. O único acesso que eu consigo é por meio de representações. E na representação, se eu enxergo o objeto, então ele se torna imediato. É algo nesse sentido, um pensamento nesse sentido, né, dessa relação sígnica. Desculpe, Cristiane, só uma parte aqui. Ótima contribuição. E agora o interpretante. O que será, né? A gente já viu aí o signo, o objeto, e agora o interpretante. Quando a gente dirige um signo para alguém, aquele signo vai criar na mente da pessoa uma ação, um efeito interpretativo. Por exemplo, um aluno olha para essa figura aqui, para essa representação. Aí ele vai e fala para você, olha, isso daí eu reconheço o quadrilátero, porque ele tem 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices. Esse desenho é um signo que representa o quadrilátero. E ele gera um efeito interpretativo, que está nessa ação de reconhecer, que leva o aluno a identificar a quantidade de lados, ângulos, vértices. Esse efeito que leva o aluno a identificar essa representação como um quadrilátero é o que chamamos de interpretante. Esse efeito, para ser mais simples, então, resumindo, o interpretante é esse sentido, o significado feito pelo signo. E ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser imediato, dinâmico, como a gente viu lá, o objeto também pode ser imediato e dinâmico, né? Mas aqui a gente tem mais um também, o interpretante final, pode ser final. Então, para ficar mais claro, cada um, vou usar um exemplo e destacando cada um. Quando a gente olha para essa representação aqui, o interpretante imediato o significado é o sinal.
quando a gente olha assim, isso daí, interseção de 3 arcos. Tá? Imediatamente reconheci isso. E o dinâmico? O dinâmico é o efeito concreto que o signo determina. Aí você fica pensando, nossa, isso daí tá me lembrando outra coisa. Tá me lembrando, olha, parece assim, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos. Tá me lembrando um triângulo. Não o triângulo, como a gente conhece lá, o euclidiano, mas está me lembrando um triângulo. E o interpretante final? O interpretante final é a maneira que o signo se relaciona com o seu objeto. Eu reconheci um triângulo aí, tá? Não euclidiano. Aí eu lembro, não, peraí, tem a geometria esférica. É o triângulo na geometria esférica. Então, o interpretante, como a gente viu, é o efeito, significado que o signo traz. Ele pode ser desses 3 tipos. Isso daí é muito importante quando a gente for estudar um pouco os experimentos mentais. Aí, só trazendo aqui, recapitulando, né, o que a gente viu, o representamen, que pode ser chamado também de sinal, a materialização do signo. O signo é tudo aquilo que representa algo para alguém. Ele faz referência a um tipo de ideia. E o objeto que a gente viu? O objeto, ele é representado pelo sinal, ou representando. E a gente viu que ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser imediato e também pode ser dinâmico. E agora a gente acabou de ver o interpretante, que é o sentido, né, o efeito que aquele signo vai causar. E ele pode ser de 3 tipos que a gente viu naquele exemplo ali. Pode ser imediato, dinâmico e final. Certo. Então, para a gente esclarecer melhor, vamos ver um exemplo, destacando cada um aí, o objeto, o interpretante. Que exemplo é esse? Vamos supor, agora nesse período, né, o pessoal está estudando aí várias disciplinas, lá na UFJF, matemática, está estudando uma disciplina de cálculo, sinal análise, aí tá meio complicado. Ele começa a suar lá, nossa, estou no meu quarto estudando, vou abrir a janela para refrescar um pouco. Aí quando ele abre a janela, ele olha uma fumaça parecida com essa daqui. Essa fumaça que ele está vendo lá na janela da casa dele é um signo, porque representa algo para alguém, que não é a própria fumaça. Essa fumaça indica que pode ter fogo lá. O objeto é o fogo. E o interpretante? Isso vai gerar uma ação interpretante na pessoa. E ela vai pensar, nossa, eu vou ligar agora lá para os bombeiros para apagar esse fogo, ele está queimando toda a floresta, meu Deus. Então, a gente viu aí nesse exemplo, o objeto, o fogo. O interpretante é essa ação que causa. Agora, olha só, gente, uma tríade muito importante para a matemática. A gente está percebendo que o Peirce, ele gosta de um 3, né? A gente viu aí objeto, interpretante, né? E o representante, o sinal. E agora a gente vai ver o ícone, o índice e o símbolo, que é muito usado na matemática. Então, a gente vai começar dando uma olhada no ícone. O ícone, ele é a imagem, a representação do objeto. Ele se assemelha com o objeto. Eu disse que é a representação, mas o que é representação? É quando a gente usa a característica de um objeto e coloca essa característica no lugar do objeto para representar. Então, um exemplo, o triângulo geral. Um ícone, o que a gente poderia usar como ícone? Uma representação do objeto, do triângulo geral. Seria, por exemplo, essa que eu coloquei aqui. Se assemelha com o objeto. E o ícone, ele tem significado mesmo que o objeto não exista. Por exemplo, um ponto adimensional.
mas a gente representa ele lá no papel, a gente faz aquele pontinho. Então, olha só, tem significado mesmo que o objeto não exista. Interessante. Agora, olha só o índice. O índice, ele é um tipo de ícone especial. Ele tem uma qualidade com o objeto, é um nome, uma indicação. Ele faz referência ao ícone, ao objeto particular. Então, na matemática, aquele exemplo que a gente já deu do triângulo, como que a gente podia fazer referência a ele? Olha, a gente podia usar esse escrito aqui, olha, triângulo com vértice em A, B e C. Isso daqui é um índice. E a gente usa isso toda hora na matemática, gente. Uma coisa interessante do índice, ele depende do objeto para se tornar signo. Se a gente tira o objeto, a gente não tem mais índice. Se não tem triângulo mais, a gente não tem mais o índice. Vou indicar como, se não tem mais o triângulo. A gente removeu o triângulo. Um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que está tendo um assalto aí, e aí o negócio fica complicado, e a polícia dá um tiro assim no vidro. Olha só, fica com essa marca, com esse buraco. Esse buraco é um signo, ele representa algo para alguém. Agora, se não houvesse o tiro, se o policial não tivesse dado tiro nesse vidro, não ia existir o buraco, não ia existir o índice, não ia ter essa indicação do tiro. Então, se não existe o objeto, se a gente remove o objeto, a gente não tem mais o índice. E a partir do momento que a gente tem esse buraco aí, a capacidade de ligar o signo ao objeto está lá no interpretante. Uma pessoa no outro dia poderia passar e falar, olha lá, alguém jogou uma pedra ali no vidro. Então depende do interpretante. A gente ainda ia ter esse índice aí, mas a gente não depende dele. A capacidade de ligar o signo ao objeto está lá no interpretante. Da mesma forma lá com o triângulo que a gente viu. A pessoa pode associar ou não aquela escrita que a gente viu. Ele pode associar o triângulo com vértice em A, B e C, ou pode associar alguma outra coisa. E como eu disse, a gente sempre usa isso na matemática. A gente usa a reta R, ângulo OB, ponto O, toda hora a gente faz isso, né? Ainda mais quando a gente vai fazer alguma demonstração. A gente viu, então, o índice e o ícone. Mas qual que é a diferença, então? Não entendi bem a diferença de ícone e índice. O que diferencia um ícone do índice? O índice, gente, ele não tem uma semelhança significativa com o objeto. Igual a gente viu aqui, esse índice, reta R. Uma indicação da reta R, mas não tem uma semelhança significativa, como o ícone, né, que é a representação do objeto. E o índice, ele se refere a unidades singulares, o triângulo A ou B, a reta E, o conjunto A. E outra coisa também que faz essa diferença, o índice, ele dirige a atenção para o objeto sem a gente precisar ver. A gente viu aquele exemplo lá da fumaça, atrás da montanha, lá no alto da montanha. Aquela fumaça é uma indicação de fogo, mas a gente não precisa ver o fogo para saber que aquilo lá é uma indicação do fogo. Então, essa aqui é a diferença de índice e ícone. A gente viu dois tipos de signos. Tá faltando um que eu tinha falado lá no início, né? Que é, os símbolos. O símbolo, ele não é uma coisa particular, ele traz ideias gerais. Ele se refere ao objeto, é uma convenção. Como assim? Por exemplo, a palavra triângulo. Convenciona-se que essa palavra é uma figura geométrica plana, que tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos. Então, essa palavra triângulo é um símbolo. E a gente não precisa ver o triângulo para associar essa palavra com o objeto. Outra coisa sobre o símbolo que é interessante. Se a gente removesse, se não houvesse o interpretante,
o símbolo, ele perderia o caráter, porque ele depende do interpretante. Ele depende da capacidade de a gente imaginar e fazer associação com outras coisas relacionadas. Esses tipos de palavras, né? Força, lei, riqueza, triângulo, função, casamento, são todos símbolos. Então, para a gente entender melhor o ícone, o índice, o símbolo, eu trouxe aqui um exemplo destacando cada um deles. Olha só, a gente tem aqui a representação de uma árvore. O ícone, lembra? O ícone é a representação do objeto. E o que seria o índice, então, nesse exemplo? Por exemplo, seria, olha, as sementes da árvore indicam que ali poderia ter uma árvore, essas sementes. E o símbolo? O símbolo, lembra, gente, é uma ideia geral, uma convenção. A gente poderia usar a própria palavra árvore, é um símbolo. Outro exemplo, esse cachorrinho aí é uma representação, olha. É o ícone, ele tem semelhança com o objeto. E o índice? O índice seria, por exemplo, as pegadas, olha, do cachorro. Está indicando ali, olha, que passou o cachorro ali. Faz uma indicação. E o símbolo? Associa uma ideia geral. Um exemplo seria a própria palavra cachorro. É uma ideia geral, se convenciona isso. Então, só para a gente recordar aí, recapitulando, o que a gente aprendeu sobre o ícone, o índice e o símbolo, que são muito importantes na matemática. O ícone é a imagem, a representação, ele tem semelhança com o objeto. O índice, ele tem uma qualidade em comum com o objeto, mas é uma indicação, é um nome. E o símbolo? O símbolo não é nada particular, é uma ideia geral, uma convenção. Certo, a gente já viu aí algumas tríades bem importantes. E a última que a gente vai ver hoje, para a gente chegar lá nos experimentos, é essa daí, olha, dedução, indução e abdução. O que é isso para Peirce? Para Peirce, não tradicional. Olha, a gente tem, por exemplo, esse argumento aí. Se o triângulo ABC é um triângulo retângulo e H, B e C, respectivamente, a hipotenusa e os catetos desse triângulo, então, H ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual que é a conclusão desse argumento? Olha, a conclusão é que H ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E a premissa? A premissa, olha, é o que a gente vai ter quando a gente tirar, remover a conclusão. Então, a gente vai ficar com o triângulo ABC, é um triângulo retângulo, e H, B e C são, respectivamente, a hipotenusa e os catetos desse triângulo. Então, a gente já identificou o que é conclusão e o que é premissa. Só para a gente conseguir entender o que é dedução, indução e abdução. Então, o que seria a dedução para Peirce? A dedução é um raciocínio que examina as premissas, o estado das coisas que estão lá na premissa do argumento. E ela elabora um diagrama dessas coisas que estão lá na premissa e percebe relações que não estão ditas explicitamente, que não estão mencionadas lá. Então, nesse que a gente viu, a gente pode fazer, olha, esse diagrama aqui. Lá na nossa premissa, a gente tem o quê? Que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Tá, a gente fez aqui no nosso diagrama um triângulo retângulo. E H, B e C são, respectivamente, a hipotenusa e os catetos. Então, a gente tem aqui H, hipotenusa, e os catetos B e C. Então, a gente representou aí as coisas da premissa no nosso diagrama. E agora? A gente consegue perceber, fazendo uma dedução, perceber coisas que não estão explícitas. O que a gente poderia perceber aí? Olha só,
a gente percebe que a gente pode traçar quadrados com o lado sendo a hipotenusa, outro quadrado, olha, sendo essa medida aqui do cateto, e outro quadrado com essa medida aqui também do cateto. E a gente percebe que a área desse quadrado aqui, com o lado sendo 5, por exemplo, é igual à soma das áreas desses outros quadrados. Então, a gente fez uma dedução. Por quê? A gente percebeu coisas que não estavam explícitas lá. E a gente analisou a premissa, as coisas que estão na premissa. Isso a gente vai usar nos experimentos. A indução. A indução é uma verificação experimental de uma teoria. Então, lá naquele exemplo que a gente estava estudando do triângulo, a gente poderia tomar algumas medidas para ser os lados do triângulo. Por exemplo, 5 para ser a hipotenusa, 4 para ser o cateto B e 3 para ser a medida C. Tomando algumas medidas particulares. Poderia tomar 10, 8, 6, 15, 12, 9, 20, 16, 12, por aí vai. E aí a gente começa a fazer uma verificação experimental. A gente vai lá, será que 5 ao quadrado vai ser igual ao 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado? É sim. E o 15? 15 ao quadrado, será que é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado? É também. Então, continuo verificando. Até a gente chegar numa ideia geral, que a gente pretende dizer se é verdade ou não. Então, a gente chega na nossa conclusão lá, que H ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas a gente quer dizer se é verdade ou não. Essa é a indução. E a abdução? Cristiane, deixa eu só chamar a atenção Pode falar. Que esse tipo de indução aí não tem nada a ver com indução matemática, tá, gente? Indução matemática é uma coisa, é um método formal de prova que você faz lá, né, pela aquela ideia de que é válido para 1, para N, é válido para N mais 1. Então, lá é um método formal de prova. Esse processo de indução aqui é um processo de verificação experimental. Então, você pega vários casos, como Cristiane disse, vários casos ali, 5, 4, 3, tal, né? E isto, por exemplo, dá uma tendência de que trios, por exemplo, né, dentro daquelas condições ali, gera a conclusão do argumento. Só para deixar essa diferença aí, claro que senão né, pode confundir com a ideia da indução matemática, e não é isso. É verdade. E aí a gente ia começar a ver a abdução. A abdução é um raciocínio que a gente também vai usar lá no nosso experimento, que a gente vai fazer daqui a pouco. O que é a abdução para Peirce? É quando a gente estuda os fatos que estão lá nas premissas e a gente projeta uma teoria para tentar explicar. A gente quer explicar o que está acontecendo. E com a abdução, a gente consegue dar significado para o signo. E ele também produz novos conhecimentos. Olha só, lá no nosso exemplo do triângulo ainda, a gente poderia construir um quadrado que tenha o lado com a medida da hipotenusa, como está aqui nessa representação. E a gente poderia construir esse quadrado maior aqui, olha, esse que está por fora, que tem o lado sendo a medida B mais C, que é a medida dos catetos. Como que a gente poderia fazer essa construção? Eu trouxe aqui para a gente poder ver como que a gente pode fazer lá no GeoGebra. Então, primeira coisa que a gente faz é a gente prolongar o lado AB, traçar uma semi-reta com origem A e passando por B, igual a gente fez aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado, para esse lado AC. A gente vai prolongar, traçar uma semi-reta com origem A, passando por C. Tá, e depois, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai transportar. A
a gente vai transportar esse lado que tem medida C. A gente vai transportar, partindo desse ponto C, a gente vai transportar essa medida aqui. E a gente vai marcar essa interseção como sendo ponto, vamos ver, que eu não lembro, ponto D. Então, essa medida aqui é a medida C. E a gente vai fazer a mesma coisa com essa medida B. A gente vai transportá-la para essa semirreta aqui, olha, essa semirreta que tem origem A passando por B, a gente vai transportar partindo do ponto B. Então, essa medida aqui, olha, é a medida B. E a gente vai marcar essa interseção com o ponto E. E depois, como que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma paralela a B, passando pelo ponto D. Tá aqui, olha. E a gente vai fazer a mesma coisa para o ponto E. A gente vai traçar uma paralela a esse lado aqui, olha, ao AC, uma paralela a ele, passando pelo ponto E. Isso aí. E a gente marca lá a interseção dessas paralelas como sendo o ponto F. E depois, a gente vai fazer só mais 2 transportes. A gente vai transportar essa medida B aqui, aqui para essa paralela, partindo do ponto D. Então, essa medida aqui, olha, é partindo do ponto D. Essa medida aqui é a medida B. A gente transportou ela para cá. E a gente vai marcar, olha, essa interseção com a paralela, que vai ser o ponto G. E o último transporte que eu falei que a gente ia fazer é, de novo, transportar essa medida C partindo aqui do ponto E. Então, olha, aqui a gente tem a medida C. E a gente vai marcar também essa interseção, que vai ser o ponto, vamos ver, ponto H. E depois, olha, a gente conseguiu vários pontos aí de interseção. A gente vai ligar esse ponto, olha, C, a gente vai ligar o C, G, H, B por segmentos de reta. Então, a gente vai conseguir traçar aquele quadrado, como a gente viu naquela imagem anterior. Agora, só tirando um pouco de informação aí, que tem muita informação, o que a gente vai fazer depois? A gente vai construir aquele quadrado maior que a gente viu anteriormente. Aquele quadrado que tem o lado sendo o B mais o C. Como que a gente vai construir esse quadrado? Olha, a gente vai ligar aí os pontos A, D, F, E e voltar aqui no A. Vamos lá, então. Pronto, aí a gente construiu aquele quadrado maior. Isso tudo, a gente está tentando estudar aquele fato para chegar numa teoria que explique eles. E a gente vai chegar em uma teoria, fazendo essa construção. Vamos ver o que a gente vai chegar. Então, só traçando aqui os ângulos do quadrado, marcando, né? E aí a gente encontra algumas relações interessantes. Olha só. A área desse quadrado maior, a área lado do quadrado, lado ao quadrado. Qual que é o lado desse quadrado? B mais C. Então, a área desse quadrado maior, B mais C ao quadrado. Mas a gente também pode calcular a área desse quadrado maior por partes, calculando a área desse quadrado menor aqui e desses 4 triângulos. Então, calculando a área desse quadrado menor, a gente vai ter lado ao quadrado. Qual que é o lado? É o H, é a hipotenusa. Então, a gente vai ter H ao quadrado. Tá aqui. E a área desses triângulos? A gente tem 4 triângulos. A área é base vezes altura dividido por 2. Então, a gente vai ter B vezes C dividido por 2. É a área de cada triângulo. Mas a gente tem 4 triângulos. Então, a gente está multiplicando por 4. Simplificando aqui o 4 com 2,
a gente fica com 2BC. Mas olha só, é a mesma área, a gente só utilizou uma outra forma para calcular a área desse quadrado maior. Então, a gente pode igualar. Então, a gente vai igualar, olha, o B mais C ao quadrado, sendo igual, então, ao 2BC mais H ao quadrado. E aí, o que a gente pode fazer com isso? Agora, a gente pode desenvolver esse B mais C ao quadrado. O que é? É B ao quadrado, mais 2 vezes o B vezes o C, mais o C ao quadrado. Agora, a gente pode simplificar. A gente pode fazer uma simplificação do 2BC com esse 2BC aqui. E o que vai restar? Que H ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez uma dedução e a gente começou a fazer um experimento mental. A gente estudou os fatos e projetou uma teoria para explicá-los. A gente conseguiu fazer isso com essa construção. Isso é muito interessante. Essa dedução, a gente consegue ter ideias, ter conhecimentos novos e incorporar um significado para o signo. Certo. Então, a gente estudou aí os tipos de raciocínios, essa tríade de novo, né? Relação entre 3 coisas, a dedução, indução e a abdução. Só para relembrar. A dedução, então, examina as premissas do argumento, elabora um diagrama para perceber relações que não estejam explicitamente ditas. E a indução? Uma verificação experimental da teoria, que difere lá da indução, como o William falou, da indução matemática. E a abdução, que a gente acabou de ver, a gente estudou os fatos e tentou explicá-los, né, criando algumas hipóteses provisórias. Legal. E agora a gente chegou nos experimentos mentais. Mas a gente falou tanta coisa até aqui. Antes de você entrar, deixa eu só fazer uma observação também, que o experimento que você já fez antecipadamente, né, ele é um processo por completo dedutivo. Porém, só foi possível fazer a dedução, chegar à conclusão do argumento, porque ela usou abdução. Aquela ideia de construir aqueles quadrados, de transportar aqueles lados. Isso são tudo sínteses abdutivas. Desculpa, Cristiane, mais uma vez, só para complementar o que você já disse. Isso mesmo. Então, a gente estudou tudo isso até agora. Para quê? Para a gente poder entender os experimentos. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, os experimentos, com a semiótica? O nosso acesso à matemática, a gente entende que ele é dado exclusivamente por meio da representação dos objetos. Por isso que a gente estudou a semiótica, a gente estudou a semiótica, os signos, que é tudo que representa algo para alguém. A gente viu o tipo de representação, a gente viu o ícone, o índice, o símbolo. Por isso que a gente estudou tudo isso, a gente percorreu todo esse caminho, para a gente ter os nossos experimentos embasados em uma teoria que dá suporte para isso. A gente acredita que a matemática ela é uma atividade semiótica, é uma atividade que constrói diagramas, experimenta nesses diagramas e verifica os resultados, analisa os significados. E é interessante, quando a gente constrói o diagrama, a gente ganha intuição das coisas, intuições que a gente não teria de outra forma. E daí que surgem, então, os experimentos. A gente consegue ver que os experimentos combinam as experiências com os conhecimentos. Os experimentos ajudam a mostrar a coerência de conceitos, a aplicação desses conceitos. Então, como que a gente pode conceituar esses experimentos de uma forma mais geral, melhor? Olha, Cruz conceitua os experimentos sendo uma forma que o sujeito tem para representar os seus pensamentos. Quando ele vai desenvolver um determinado conceito, com objeto de consideração, uma atividade, uma prova,
E ele faz isso por meio de representações. Mas essas representações, elas estão ancoradas em um sistema coerente, um sistema bem definido. Que sistema é esse? Olha, esse sistema ele tem algumas características. 6. A forma, estrutura, compreensão, dependência, revelação e comparação. A gente vai entender um pouquinho sobre cada uma dessas características no decorrer dos experimentos que a gente vai fazer. O primeiro experimento que a gente vai fazer é a soma dos n primeiros números naturais, com exceção do zero. Então, tá. A gente tem essa soma aí, olha, 1 mais 2 mais 3 mais n, sendo igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Como que a gente poderia entender isso, tentar provar? A gente poderia usar a indução matemática. Como que é a indução? Olha, na indução, a gente faz o quê? O primeiro fato que a gente faz, a gente verifica se isso aqui é verdade para o n igual a 1. Tá, é verdade. E depois? Aí a gente supõe que é verdade para um n igual a k. Supomos. Se é verdade para n igual a k, a gente prova que é verdade para n igual a k mais 1. Dada essa suposição que a gente fez, que seria verdadeiro para n igual a k. Então, a gente faz essa indução, essa soma, a gente vai somar, então, k mais 1. Essa soma aqui, a gente já tem, olha, que era o k vezes o k mais 1 sobre 2. E a gente está somando lá o k mais 1. E aí, a gente vai fazer aqui umas continhas por aí. E a gente vai encontrar, então, o que a gente queria mesmo. Olha aqui o k mais 2 vezes o k mais 1 sobre 2 era o que a gente queria. Então, de fato, pelo princípio da indução matemática, a gente pode afirmar isso. Dado que a gente supôs lá que é verdade para o n igual a k. Tá, pela indução. E outra forma da gente ver isso, qual seria? Seria usando uma sequência. A gente poderia pensar nessa soma, 1 mais 2 mais 3, mais os números, mais n igual a 1s. E depois a gente faz só o contrário. A gente vai partir lá do n e vai voltar. N mais n menos 1, mais n menos 2, aqui faltou um mais, depois mais, até chegar lá no 1. Igual a esse s, que a gente está usando aqui em cima. O que a gente faz agora? A gente pode somar. Somar aqui o 1, essa relação 1 e a 2. Então, vamos somar. A gente vai ficar, então, com n mais 1, depois n menos 1 mais 2, n mais 1. N menos 2 mais 3, n mais 1. Continua somando até o n mais 1, tá aqui, mais 1. E aí, quando a gente percebe, olha, colocando em evidência o n mais 1, a gente tem ele n vezes. Não esquecer de somar também aqui o S, olha. Essa soma que a gente está somando, essa relação 1 com a relação 2. E agora? Agora a gente pode, olha, dividir ambos os lados por 2. Então, a gente vai encontrar o que a gente queria. Então, a gente encontrou que esse S é o quê? É o N vezes o N mais 1 dividido por 2. Essa é uma maneira de ver aquela soma, de ver isso acontecendo. E uma outra maneira? Então, são os experimentos mentais, é o experimento que a gente vai fazer agora. Uma outra maneira, quando a gente estuda as coisas de maneiras diferentes, isso é muito importante, muito, muito interessante. Por quê? A gente vê coisas que a gente não tinha, a gente vê relações que a gente não viu antes, que a gente não viu na indução ou nessa sequência. Então, a gente vai começar a perceber outras coisas aqui no experimento. Olha só, então, a característica que a gente estava vendo lá, né, que os experimentos têm. A primeira característica aqui, a forma.
O que seria essa forma, essa característica forma dos experimentos? É quando a gente parte de uma hipótese sobre uma representação particular do objeto geral, a forma. Uma representação particular do nosso objeto geral. Então, aqui está uma representação particular. A gente poderia pensar em um quadrado que tem N pontos de lado e N pontos na sua diagonal. Aqui a gente fez uma representação particular disso. E a outra característica, qual que é? A estrutura. O que é isso, estrutura? É quando a gente introduz uma ideia nova, que não está lá no problema. O que de novo a gente consegue ver aí nesse quadrado? A gente percebe, olha, esse triângulo retângulo isósceles. Quantos pontos que ele contém? Aquela soma. Olha, 1, mais 2, mais 3, por aí vai até N. Lembrando que a diagonal tem N pontos. A gente percebeu uma coisa aí que não estava lá explicitamente. Uma ideia nova. A terceira característica, compreensão. O que seria isso? Quando a gente representa os fatos da premissa, a gente representa lá no diagrama e opera com esses fatos. Então, vamos operar com esses fatos. Quantos pontos que tem aquele quadradinho lá? Qual que é a soma total? E aí, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que a gente tem, olha, 2 triângulos retângulos isósceles. E cada um tem, olha, essa soma aqui. Então, a gente tem 2 vezes essa soma. Tá, legal. Mas perceba que a gente está contando, quando a gente faz isso, a gente está contando a diagonal 2 vezes, olha. Então, a gente vai ter que descontar alguma hora e a gente vai ter que descontar uma vez isso. Certo. E a próxima característica, característica 4, que é a dependência. Olha, essa característica diz que os experimentos dependem de conhecimentos que são aceitos pela comunidade científica. Fatos que já são conhecidos. O que a gente pode fazer, então? A gente pode, olha, calcular esse número de pontos, que a gente quer saber, essa soma, fazendo a área do quadrado, que é um argumento aceito, a área. Como que a gente faz a área? Lado ao quadrado. Aqui a gente tem, olha, N pontos de lado. Então, a gente vai ter N ao quadrado. Legal. E a próxima característica? Revelação. O que isso nos diz? Que nesse processo que a gente está fazendo esse experimento, vai surgir alguma contradição. Uma contradição nesse processo. Que contradição que pode surgir aí? Olha só, a gente está calculando o total de pontos nesse quadrado. A gente fez aqui, olha, usando a área N ao quadrado. Isso aí. Mas a gente também calculou a quantidade de pontos usando aqueles triângulos. A gente está contando a mesma coisa. Então, olha, a gente tem 2 quantidades iguais. A gente pode, então, igualar essas quantidades. Isso que a gente vai fazer. Então, a gente tem a soma lá pelos triângulos, né? A soma dos pontos usando o triângulo. A gente viu que é aquela soma 2 vezes, que a gente tem 2 triângulos. Lembrando que a gente contou a diagonal 2 vezes. E aí, a gente calculou também fazendo a área, N ao quadrado. O que a gente pode fazer agora? A gente contou a diagonal 2 vezes. Então, ou eu vou descontar, ou eu vou somar essa diagonal aqui, olha. Resolvido o problema. E agora? Olha, simples, a gente pode dividir ambos os lados por 2. Então, aquela soma que a gente estava procurando é N, olha. A gente dividiu por 2, agora a gente vai colocar o N em evidência. N vezes N mais 1 sobre 2. E era o que a gente queria encontrar, queria entender. Tem mais uma característica, que é a comparação. A comparação é outras possibilidades que a gente tem para resolver esse problema. Aqui no caso, a gente não pensou ainda uma outra possibilidade, mas se
Se houver, deve ter, a gente vai encontrar. O que a gente viu, então, com esse experimento todo? Alguém quer falar, William, alguma coisa? Não, pode concluir, que no final eu só vou fazer uma observação geral também, mas pode concluir. Tá. Então tá. Então a gente viu várias maneiras diferentes de entender aquela soma que a gente queria, né? Olha, vamos voltar lá na nossa soma. De 1 mais 2 mais 3 mais n, dando essa relação. A gente usou a indução, a gente usou as sequências e o experimento. A gente fez o diagrama, e a gente usou a semiótica, a gente usou a dedução, a gente usou a dedução. E é um conhecimento bem interessante, porque a gente consegue ter intuição disso. E aí a gente vai falar depois do próximo, só que eu vou fazer um comentário. Fazer uma observação, porque aí vai na direção, né, de responder a pergunta da Rafaela, por exemplo, né? Que depois a gente pode voltar nisso. Essas três formas, o experimento é mais uma forma de fazer o processo. O experimento ele tem um elemento a mais do que as outras formas. As outras formas todas têm sentido, quer dizer, o sentido é a forma de calcular, de aplicar uma regra para se chegar àquele resultado. Mas perde-se em termos da referência. O experimento mental, ele traz o sentido, que também é uma forma de se fazer, mas ele traz a referência. Ou seja, aquilo que era somente números, 1, 2, 3, etc., passou a ser pontos. E esta soma passou a representar uma figura, um objeto geométrico. Então, a diferença está aí. Traz uma ideia de explicação no contexto de que o que eu estou desenvolvendo em termos desta soma em especial é pensar no meu objeto geométrico e como esse objeto ele é constituído por pontos distribuídos dessa forma. Em termos de entender a matemática, você entende em termos da chamada consistência, porque a consistência de um processo, ela não está na forma de se fazer um cálculo, uma atividade, ou no sentido, ela está na referência, é no contexto da aplicação. Por isso que o experimento mental traz essa possibilidade. A gente está desenvolvendo, né, eu vou colocar aqui demonstração de uma soma, né, enfim, baseada num objeto apresentado, quadrados de n pontos de lados e diagonais. As diagonais, né, são as duas. Obrigado, Cristiane. Só essa observação. Isso aí, ótima observação. Olha só, então a gente viu esse experimento, a gente vai ver mais 2 experimentos, se der tempo, acho que vai dar assim. Esse que a gente vai ver agora é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tá bom, todo mundo já sabe aí, olha, a soma das medidas, né, tem esse conhecimento, tem cansado de saber que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Certo, como a gente poderia fazer esse experimento mental? A gente está destacando aqui as características. Qual que é a primeira característica? É a forma. A gente vai partir de uma representação particular do objeto geral. Nosso objeto geral é um triângulo. Então, tomei aqui, olha, uma representação particular. Um triângulo com vértice em A, B, C. Tá bom? Agora, a segunda característica. Uma ideia nova, que não está contida no problema, a estrutura. O que a gente poderia pensar? Que a gente pode prolongar ou traçar uma reta por esse lado, olha, por BC, uma reta passando pelos pontos B e C. E depois, a gente poderia traçar uma paralela a essa reta, passando pelo ponto A. Essa é a estrutura, uma ideia nova, que é a compreensão. A compreensão é quando a gente representa os fatos, as premissas,
nesse diagrama, e a gente opera com esses fatos. Quais que são esses fatos que a gente tem? Os ângulos. Então, vamos representar aqui no nosso diagrama os ângulos. Olha o alfa, beta, e coloquei aqui gama. Apresentei esses ângulos. O que a gente percebe também? Que a gente tem, olha, esse ângulo aqui, que eu chamei de beta linha, e esse outro aqui, gama linha. Que são ângulos alternos internos. Mas, pela característica 4, a dependência, que os experimentos são feitos à luz de fatos já conhecidos, aceitos. Então, esse experimento lá, olha, essa característica, a gente falou aqui de ângulos alternos internos, eles dependem do quinto postulado de Euclides. Pelo postulado, a gente tem que o ângulo beta, ele é congruente ao beta', e o gama é congruente ao gama'. E como, olha, o beta mais o alfa mais o gama' somam 180 graus, porque a gente tem um ângulo raso, a gente tem, então, que alfa mais beta mais gama é 180. Por quê? Porque o beta é congruente ao beta', e o gama é congruente ao gama'. Essa é a dependência. Dependeu aí do quinto postulado de Euclides. E a revelação? Uma contradição que surge aí quando a gente está decorrendo no experimento mental. Se a gente não aceitasse a geometria euclidiana, a gente não aceitaria daquela maneira que a gente aceitou o quinto postulado. Então, a soma daqueles ângulos internos não seria 180. Se a gente admitisse a geometria esférica, hiperbólica, teríamos uma soma maior ou menor. Essa é uma contradição que pode surgir durante o experimento. E a última característica, a comparação, que da mesma forma da outra que a gente viu, o primeiro experimento, é uma outra possibilidade de solução para esse problema. Então, esse experimento, olha, ele é muito interessante, porque a gente consegue perceber informações que não estavam tão claras quando a gente leu coisas explícitas, que estavam implícitas. A gente consegue ver, olha, e traçar a paralela, perceber a relação dos ângulos, a contradição e se fosse outra geometria, se não fosse euclidiana. Esse é o experimento, então, da soma dos ângulos internos de um triângulo. Aí a gente vai ver mais um. Você quer comentar alguma coisa desse experimento também, William? Não, porque esse é um experimento muito comum, né? Essa forma de mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo euclidiano é 180 graus é muito comum. O que o experimento mental trouxe como uma metodologia? A organização desse processo. Você entender como esse processo acontece. Principalmente quando eu olho para os ângulos alternos ali, como você disse. Aqueles ângulos alternos continuam sendo alternos, independente do quinto postulado de Euclides. Mas somente acreditando no postulado das paralelas, que é o quinto postulado de Euclides, eu posso garantir que aqueles ângulos são congruentes. Por isso, da importância de uma organização no processo da experimentação, né? Por isso, a gente traz esta nova metodologia, né? Que ajuda a pensar esse desenvolvimento em termos epistemológicos, né? Como o conhecimento se deu e qual a minha relação. Eu, sujeito social, sujeito cognoscente, sujeito epistemológico, eu tenho quando eu estou de frente com este objeto. Isso é muito importante. Mas você está de parabéns, pode continuar que está de parabéns. Depois, se o pessoal quiser enviar questões aí, é só enviar pelo chat. Ou abrir o microfone também, a qualquer momento, viu, gente? Fique à vontade. E o último experimento que a gente vai ver hoje é o estudo de raízes quadradas. Esse experimento, quem fez tópicos deve até lembrar dele. O que a gente quer? Tópicos de geometria, essa disciplina. A gente estuda, a gente faz esse experimento lá nessa disciplina. Qual que é a ideia? A gente quer conceituar
a raiz quadrada de A sendo um número real, né, em um segmento de reta, e a gente quer verificar as possibilidades, as contradições, limitações desse tipo de conceituação. Então, a primeira característica, a forma, a representação particular do objeto geral. O que a gente poderia pensar? A gente poderia supor um número real A, sendo A maior do que zero, porque A é a medida de um segmento de reta. Essa seria a nossa forma. E a estrutura? Uma ideia nova que não está lá no problema. A gente poderia considerar dois segmentos, o M e o N. E a soma do M com N, M mais N, seria o diâmetro de uma semicircunferência. Certo? A característica 2, estrutura. E a compreensão? Lembrando, a compreensão é quando a gente está operando com aqueles fatos para chegar numa conclusão, representando um diagrama. O que a gente poderia fazer, então? Poderia traçar uma perpendicular pelo extremo, olha, de M aqui com M, construindo esse segmento aqui de medida H. Aí a gente percebe que a gente pode fazer uma outra representação agora. A gente pode, olha, a gente tem essa possibilidade de construir esse triângulo retângulo. A hipotenusa, olha, desse triângulo retângulo maior é o M mais N. E aqui os catetos B e C. Então, a gente gerou na compreensão essa nova possibilidade. E a característica 4, a dependência. Depende de argumentos aceitos. O que a gente pode usar? A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras nos 3 triângulos retângulos. Nesse maior, nesse menor aqui e nesse outro aqui médio. Vamos lá aplicar, então. Vamos aplicar nesse maior aqui primeiro. Então, a hipotenusa ao quadrado, no triângulo maior que a gente está olhando, olha, a gente vai ter M mais N ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora, a gente vai aplicar nesse outro aqui, nesse menorzinho. Olha, P ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E agora, nesse último aqui que está faltando. C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. O que a gente pode fazer agora? A gente pode somar essa relação que a gente encontrou, 2 com a 3. Então, a gente vai ter H mais H ao quadrado, 2H ao quadrado. M ao quadrado mais N ao quadrado igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. E agora, olha só, repara, a gente pode substituir olha, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a M mais N ao quadrado. Então, a gente pode substituir isso aqui. Isso que a gente fez aqui embaixo. Substituímos. E desenvolvemos esse M mais N ao quadrado, que é M ao quadrado mais 2 vezes o N vezes o N mais N ao quadrado. Tá? E agora, a gente pode simplificar esse M ao quadrado com esse M ao quadrado, esse N ao quadrado aqui com esse N ao quadrado, e o que resta? Que 2H ao quadrado é igual a 2M vezes N. E agora a gente pode dividir também ambos os lados por 2, e ficamos com H ao quadrado igual a M vezes N. Também podemos, olha, aplicar raiz quadrada em ambos os lados. Então, a gente fica com raiz quadrada de H ao quadrado é igual a raiz quadrada de M vezes N. Tudo isso aí que a gente viu na dependência. Característica 5, a revelação. Uma contradição que pode surgir no decorrer desse experimento seria aquela raiz quadrada lá. Então, a gente tem, olha, que, por exemplo, a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Então, a raiz quadrada de h ao quadrado é módulo de h, igual a raiz quadrada de m vezes n. Mas h é uma medida, h é maior do que zero. Então, a gente pode retirar o módulo. Ficamos, então, com h igual a raiz quadrada de m vezes n.
Se a gente tomar, então, um N, que é um segmento, tendo, olha, a medida sendo igual a 1, e o N igual ao A, teremos, então, que H é igual a raiz quadrada de A. A raiz quadrada de A é o H. Cadê o H? Esse segmento aqui. Então, a gente tem uma aproximação dessa raiz. Uma aproximação da raiz quadrada de A seria, olha, esse segmento H. Por isso que a gente viu deixa eu voltar, a gente queria verificar as limitações que conceituar a raiz quadrada assim traria. Então, e as possibilidades também. A gente viu aqui uma limitação, que a gente vê que a gente encontra uma aproximação para ela. E a característica, a última, 6, a comparação. Seria também, como a gente viu nos outros, ter outras possibilidades de solução para esse problema. Então, esse aqui é o experimento das raízes quadradas. Então, conceituando como um segmento de reta. É um experimento muito interessante também. Você quer comentar alguma coisa desse experimento também, William? Perfeito, né? Outras possibilidades, por exemplo, você pensar em desenvolver um experimento para tentar achar a raiz cúbica, né? Que é muito interessante, né? Você tem que usar a ideia do compasso de Descartes, né? Então acho que ficaria algo bem interessante. Eu só queria, agora aproveitando, né? A Rafaela fez uma questão que eu gostaria de responder, aproveitando que você está aí. Você consegue escrever nessa tela? Consigo. Peraí, que eu vou pegar aqui rapidinho a minha caneta. A Rafaela fez uma pergunta muito interessante, que ela perguntou: como a semiótica pode ajudar nas dificuldades do ensino-aprendizagem da matemática? A semiótica, ela sempre faz essa relação entre a representação e o objeto. O que é a raiz quadrada que Cristiane trouxe ali? É um segmento. Então, deu a este objeto raiz quadrada uma representação geométrica dizendo o que é a medida daquele segmento. Ou posso até pensar o contrário, né? Que a raiz em si é uma representação, né, algébrica do meu segmento geométrico nas condições, né, daquela semicircunferência, aquilo que ela apresentou. Então, justamente esse é o papel da semiótica, né? Dar essa consistência para o ato interpretativo, para a ação interpretativa. Um exemplo, Rafaela, muito interessante, é quando uma criança opera, por exemplo, 10 menos 5, né? Ela faz essa operação, 10 menos 5. Você conseguir escrever aí em algum lugar, Cristiane? 10 menos 5. Pode ser no meio aqui, né? Não escreve, né? Ele não está querendo escrever. Porque eu estou usando o Canva. Eu acho que não dá para escrever no Canva. Não vai dar para escrever aí, né? Tá, mas tá bom, não tem problema, só para a gente poder pensar, né? Antes de você mostrar as referências, etc. Então, 10 menos 5, o que a criança faz? Ela pega 10 risquinhos. Olha, ela teve o ato de representar aquele 10. Isso é semiótica. Isso é semiótica. Ela teve o ato de representar os 10 risquinhos, sendo esses risquinhos aí, por exemplo, uma representação daquele 10 ali para ela. Alguns usam os dedos, né? 10 são os meus dedos, né? Então, esse ato de representar está presente em todo o processo. O que a gente não pode é falar assim, você não pode contar nos dedos, não pode fazer o risquinho, porque você quebra o processo, a ação interpretativa, porque a ação interpretativa está no signo e nas deduções e abduções que a gente faz neste signo, né, nesta representação.
Aí a criança pensa o seguinte, o menos 5 vai ser o desconto que eu vou dar daqueles 10 risquinhos. Então, ela risca em cima dos risquinhos, ela faz riscos em cima de 5 dos 10 risquinhos. Então, aquele menos 5 para ela representa um corte em 5 risquinhos dos 10 que ela fez. Ela está numa ação semiótica de pensamento, inclusive num experimento mental. E o que sobrou vai ser o resultado dessa diferença. Isto, né? Agora a Cristiane conseguiu ali, né? Quer dizer, 10 menos 5, aí ela já corta 5 desses 10 aí, né? E o que sobrou o que vai sobrar aí, no caso, vai ser, então, o resultado. Então, ela criou, né, uma representação de um determinado objeto, porque esse 10 passou a ser um objeto risquinho, um objeto conjunto de 10 risquinhos, e ela operou nesta representação. Muitas crianças fazem isso quando estão aprendendo a fazer essas operações. Então, a semiótica já existe no processo. Quando a gente passa, por exemplo, para um grau de ensino um pouco mais avançado, né, dessa fase, por exemplo, ou quando ela entra lá no Fundamental 2, a partir de determinada série, o que fica são somente as regras de como calcular. As regras de como calcular, e perde-se um pouco esta questão de pensar no objeto, representar e fazer os experimentos sobre esses objetos, que é fundamental para o desenvolvimento da capacidade cognitiva. A cognição, ela pensa por meio dessas representações e dessas ações feitas nas representações. Isto, vários autores falam, né? Vários autores falam em relação a este processo. Bruno D'Amore, posso citar aqui o próprio Peirce, posso citar vários autores aqui, né? O Biratan D'Ambrosio, Michael Ott, enfim, a Lúcia Monteiro, que faz um trabalho fantástico falando das representações, principalmente para a educação fundamental 1. Então, a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que estão desenvolvendo, estão fortalecendo esses tipos de experimentos. A própria Terezinha Nunes, ela também desenvolve esses tipos de experimentos com outros nomes, ela não põe o nome de experimento mental, porque isto é algo que traz a essência de um pensar sobre um determinado objeto, que nós temos somente acesso a ele por meio de representações. Agora, grande parte das dificuldades que nós temos, que enfrentamos na aprendizagem, no ensino e na aprendizagem de matemática, é essa condição de saber o que eu estou operando, com que tipo de objeto que eu estou operando. E um exemplo clássico é quando você chega na escola, por exemplo, põe lá um triângulo no quadro, faz um triângulo, fazendo favor, Cristiane. Um triângulo, fazendo favor, mais ou menos assim, parecido com um retângulo, mais ou menos parecido, não precisa pôr um ângulo de 90 graus, não. A gente chega lá no quadro, não, pode fazer com a caneta mesmo, um desenho, não precisa se preocupar, não, pode fazer um desenho com a caneta aí mesmo. Um desenho misto, isso. Então, a gente, quer dizer, chega lá, a gente coloca no quadro uma coisa mais ou menos assim, chama um lado de 3, o outro lado, chama um lado de 3, o outro lado você chama de 2, e lá em cima você chama de x. Se você coloca isto, não há uma ação sobre a representação de um determinado objeto. O que há é uma aplicação de uma fórmula, muitas vezes sem pensar até mesmo na própria representação, porque muitos vão pegar isso aí e vão calcular o teorema de Pitágoras. Mas, na verdade, não tem nenhuma indicação que esse triângulo seja um triângulo retângulo. Então, você tem que olhar e experimentar por aquilo que foi dado, pensando não só na representação, mas também no objeto. E o objeto triângulo tem as condicionantes, né?
que seria as condições da sua existência. Mas a gente guarda sempre a fórmula, esquece que o objeto existe. A semiótica traz à luz o objeto, mas fala com a gente o seguinte: eu trouxe o objeto, mas não é o objeto que vai conduzir a ação, é o sujeito que vai conduzir a ação, tendo conhecimento desse objeto e analisando as representações que eu tenho desse determinado objeto, que no campo da matemática é a única forma de ter acesso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Rafaela, eu não sei se eu consegui responder, mas é nesse sentido que a gente pensa que a semiótica pode ajudar a gente entender toda essa dificuldade. Porque não é só aquela questão de fazer a continha, de aplicar a fórmula, mas é de você reconhecer os conceitos associados às intuições sobre aqueles conceitos, né? Naquela ideia kantiana bastante importante, que conceitos sem intuições são vazios, mas, ao mesmo tempo, intuições sem conceitos são cegos, né? Então, a gente tem que fazer sempre uma complementaridade aí. Cristiane, Rafaela, parece que já... Não sei se eu respondi, mas se tiver mais alguma questão, gente, agora é aquele momento de papo, né? Boa noite, a Tatiana. Oi, Tatiana. Você está disponível aí na semana da matemática, né? Nem falei com você no início. Boa noite. Ô, Cristiane, quando você falou do primeiro experimento e que você associou o quadrado, aqueles pontinhos, você já ouviu falar sobre números quadrados, números triangulares? Já ouvi falar, Geralmente apresenta na história da matemática ou alguma prática, na educação à distância, tem umas disciplinas que trabalham esses temas. Aí é interessante também na hora de abordar, porque isso pode ser trabalhado em anos mais iniciais, né? Então, na hora que você coloca a sua imagem, depois, se você tiver uma curiosidade, você pode justificar com isso, para quem conhece e para quem não conhece, né? Para ser uma curiosidade também. E aí você consegue chegar na mesma dedução que você fez, que foi bem interessante. Você usou a questão da soma de PA, né? De razão 1. Depois você trabalhou com indução, então algo no primeiro momento, né? Que pode ser trabalhado desde o ensino médio, quando se trabalha com sequência, como você falou, mas a forma que você deduziu, né, que é bem direta, pode ser apresentada também em anos iniciais. Depois você falou de indução também, e apresentou essa terceira, né? Essa foi a terceira forma, alguma coisa assim, ou segunda? Você apresentou 3, não foi isso? Isso, 3, indução, sequência... Essa terceira que você usou o quadrado e os pontinhos, depois você pode dar uma pesquisada e olhar esses números quadrados e triangulares, porque aqui você, querendo ou não, você trabalhou com os triangulares, na hora que você fez essa divisão aqui em 2 triângulos, e você teve que desconsiderar, né, uma das vezes a diagonal, que eu acho que vai ficar mais interessante ainda o seu trabalho, que já é muito interessante, você fala super bem. Antes de começar a oficina, eu entrei mais cedo, eu e a Cristiane conversamos um pouco, eu falei que desde a apresentação que ela fez no Comap, ela fala muito bem, tá bem interessante o trabalho, da mesma forma que foi muito legal o seu trabalho com o Marco também, parabéns. Obrigada, muito boa a sua contribuição, a gente vai olhar sim esses números, com certeza vai ajudar a melhorar o experimento, trazer ideias diferentes, novas. Eu só estou dando certos nomes, né, que já são conhecidos, para a ideia que você utilizou aqui, tá? Uhum. Muito. Pessoal, mais alguma pergunta? Tati, acho que a Cristiane ainda vai terminar, não? Agora... É porque, como o William, realmente, ela ia apresentar as referências. Só vou apresentar aqui para vocês algumas referências, se vocês quiserem conhecer mais alguns outros experimentos.
o William tem um livro muito interessante, Experimentos Mentais na Educação Matemática, uma analogia com provas matemáticas formais. Excelente livro. Também vocês podem consultar na tese dele de doutorado, que traz alguns experimentos também, e vários artigos que o William já publicou, os seus orientandos também estão fazendo pesquisa nessa área, alguns trabalhos bem interessantes, né, como esse que a Ellen está fazendo, né, William, matemática africana, com certeza vai contribuir muito. E é isso, aqui tem vários artigos que vocês podem consultar, se vocês quiserem conhecer mais alguns outros experimentos. Se tiver mais alguma pergunta também, pode fazer, gente. Escrever no chat, abrir o microfone. Bom, eu só gostaria de dizer que eu adorei a palestra, né? Essa oficina, aprendi bastante, né? Com o que foi exposto. Parabenizar também Cristiane, porque é uma tranquilidade para falar e a gente consegue acompanhar, né, exatamente o que ela está querendo transmitir. O assunto é bem legal e acho que tem muito trabalho aí, né? É bem amplo, né? Essa questão que o William falou sobre o ensino de crianças, né? Essa ideia aí de fato é bem usado, né? E para eles aprenderem a formalizar e os conceitos, né? Soma, multiplicação, está por trás exatamente essas ideias aí, né? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Eu vou parabenizar a Cristiane, Joana, parabenizar também todos vocês, né, por terem participado conosco. A Cristiane foi um desafio, né, que eu passei para ela faz parte do nosso grupo de pesquisa, né, entrou de forma bastante voluntária, pediu para poder participar, né, e em pouco tempo participando do grupo de pesquisa já preparou essa apresentação, ela foi responsável por tudo isso, né, por toda essa apresentação, né, essa busca aí das referências, né, das definições, estudando bastante. Então, e essa calma que a Joana disse mesmo, né, essa calma que ela tem, que nos passa, né, a professora Tatiana também comentou isso, e que dá realmente esse charme, né, e essa responsabilidade para um assunto que é um assunto não muito tranquilo, né, porque a semiótica não é muito fácil de compreender. Eu estou escrevendo agora um segundo livro, já está praticamente quase que pronto, né? Hoje a editora entrou em contato, está querendo que eu coloque um pouquinho mais de páginas, e eu estava querendo parar onde eu já estava mesmo, mas, enfim, esse outro livro é um livro que vai trazer a metodologia com mais detalhes. E agora, né, a Tatiana até tocou num ponto bastante interessante para o nosso sistema de representação, né? Quer dizer, aumenta o corpo dessa teoria que explica mais, né, o processo. Isso foi ótimo, né? Então, Tatiana, obrigado pela lembrança, né? A gente pode realmente procurar, né, os números triangulares, etc. Então, essa ideia, né, essa ideia pitagórica de associar números a certos elementos, etc., acho que pode fortalecer também os experimentos. Cristiane, só uma pergunta que eu tenho para você. Né? Nessa preparação, né, que você teve, a gente já conversou em outro momento e tal, mas nessa preparação, como foi você, por exemplo, adquirir essas ideias, né, em contraste com o que você já conhecia em termos da matemática, e agora vim com essa questão da semiótica, né? Teve algum choque, alguma coisa nesse sentido? Com certeza, William. Eu não conhecia semiótica, nem os experimentos mentais. Quando eu entrei no grupo de pesquisa, né, foi um choque, assim, no início a gente acha muito complicado de entender,
algumas ideias que não ficam tão claras, mas depois, com o passar do tempo, a gente lendo alguns outros textos, a gente consegue entender e ver a potencialidade que a semiótica e os experimentos mentais traz, até de entender os conceitos, as características. Quando a gente faz esses experimentos, a gente consegue ter a intuição da matemática, e isso é uma coisa muito interessante, não só, né, para a educação infantil, mas também até mesmo para a educação superior. É um conhecimento, assim, que tem muito potencial, muito significativo, e com certeza ele vai ser muito importante para a educação. É isso mesmo, concordo, Cristiane. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Tirar uma foto, tá, Joana? Então, isso, vamos lá, eu ia falar. Ela precisa da sua ajuda também. Vamos lá. Deixa eu aproveitar, então, nesse momento da foto para agradecer a Joana, agradecer a Tatiana. Tatiana, que a gente conversou sobre a proposta da oficina, né, no finalzinho de uma reunião, né, e aceitou muito bem a ideia, então isso fortaleceu muito, né, esse trabalho. E apareceu ela mostrou. o objeto dinâmico, né? Cadê o objeto dinâmico? Olha o objeto dinâmico aí, apareceu. Ela foi buscar água e depois ela perguntou o que eu tenho, porque ela só viu você falando gato, né, e mostrando a imagem. Aí eu falei, você tem o gatinho, que ela tinha me mostrado hoje foto. Então, o objeto dinâmico agora apareceu, para complementar a palestra da Cristiane. Tatiana, obrigado mais uma vez, tá? Joana, obrigado, e a todos os alunos que estão aqui. Cristiane, parabéns mais uma vez. Gente, vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Participar da foto da oficina da Cristiane e do William? Vamos lá, vou tirar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tirei uma, vamos mais uma. Aí. Ó, apareceu mais um. Vamos lá, de novo. Prontinho. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Amanhã a gente espera vocês às 8h. E lembrando que amanhã a gente tem a sessão de pôsteres. Então, se já tiver um tempinho, já pode visitar a página para assistir os vídeos que já foram liberados no YouTube. E amanhã é só os horários para conversar, interagir com as pessoas que apresentaram, né? E tirar as dúvidas. Boa noite. Boa noite. Bom descanso e obrigada, pessoal. Boa noite, até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Até mais.